Estou aqui na minha casa gravando uma videoaula para vocês e eu espero que vocês entendam, tá? Já vou falar aqui no começo do vídeo, qualquer dúvida que vocês tenham, apesar do a gente vai começar o módulo 5 agora, vou começar e terminar no mesmo vídeo, e qualquer dúvida que vocês tenham depois, podem usar o comentário do YouTube, eu respondo por lá, ou depois entrem em contato no meu Facebook, que depois vai estar na descrição, e aí a gente consegue se comunicar, qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu vou estar postando esse vídeo, pessoal, e aí depois eu vou estar colocando as atividades lá no Maestro. Aí vocês vão responder por lá, são atividades da apostila, e aí depois eu vou estar corrigindo, tá? Quem quiser depois um feedback também eu vou estar passando, tá? Então peguem a apostila de vocês na casa de vocês, módulo 5, página 173. Então eu vou continuar falando do feudalismo, da Europa feudal, uma sociedade de ordens. Módulo 4 a gente falou todo o processo inicial do feudalismo. A função do feudo, o senhor feudal, os padres, os servos, que eu passei na lousa para vocês, todo o processo de formação desses feudos. Agora a gente vai começar a perceber que a Europa feudal, ela começou a ter várias ordens e a pirâmide social, tá? Então a gente vai ter no topo da pirâmide os bispos, clérigos ou padres, no meio da pirâmide os nobres, que seriam os senhores feudais, e a base da pirâmide, os servos, os trabalhadores, tá? Então a gente já começa fazendo essa divisão, essa relação entre as desigualdades marcam a sociedade feudal, tá? Então qual era a função do clero? Orar pela vida dos nobres, dos servos, principalmente dentro do feudo que eles viviam. Então a função deles era o tempo todo estar rezando, estar fazendo missas ali dentro do feudo para que o nobre pudesse ter esse contato. E algum momento depois os servos começaram a ter esse contato, que eu já tinha falado para vocês no módulo 4, tá? Os nobres, a principal função deles era proteção, então eles combatiam e eles organizavam e sustentavam todo esse período feudal, tá? E, enfim, os servos, eles eram aqueles que trabalhavam pesado, tanto para eles, quanto para os nobres, quanto para os clérigos. Então, ele tinha a responsabilidade de plantar, colher, cuidar dos animais, forjar armas, fazer roupas para todo mundo. Lembra que eu falei no módulo 4 que não havia essa questão de luxo, de morar em castelos? Então, os nobres, que eram os senhores feudais, a família dele, não tinha essa questão de ter uma roupa melhor. As roupas eram muito próximas, tanto dos servos quanto dos clérigos. Então, essa questão, ela começou a ficar muito mais exagerada um pouco lá na frente, quase no final do processo feudal, tá? Então, eu falei dos nobres. E os servos, ou camponeses, eram aqueles, sim, que trabalhavam para todos ali dentro do sistema feudal. E aí a gente precisa entender, pessoal, que muitas vezes a igreja, ela tinha o conceito de fé, poder e medo, né? A fé no que era pregado, o poder em relação ao topo, que eram os bispos, e ao medo em relação a tudo que girava. Por quê? Uma das principais criações, segundo a ciência, né, que aí entra a história e outras disciplinas, o inferno, a figura do diabo, todo esse conceito foi para dar medo, para fazer com que as pessoas se aproximassem da igreja e doassem seu dinheiro ou até seu produto. Tá? Lembrando que nesse momento o dinheiro já existia e tinha uma circulação forte dentro dos feudos. Inclusive alguns dinheiros valiam fora dos feudos também. Então esse processo de fé, poder e medo, ele foi um processo colocado pela Igreja Católica para que as pessoas tivessem medo caso os bispos falassem alguma coisa e elas discordassem. Então isso facilitou o poder da igreja em relação às pessoas, inclusive em alguns nobres também. Então essa criação de inferno, diabo, segundo a história, é uma criação para colocar medo e para ter poder sobre as pessoas. A igreja, ela excluía pessoas, tá? Eu vou até ler aqui para vocês, está na página 179. Havia quem levasse uma vida ainda mais difícil que a dos servos. Eram aquelas pessoas expulsas dos feudos por terem cometido alguma falta ou por estarem com doenças consideradas contagiosas como a lepra. A doença, e uma da época era a lepra, os padres falavam, né, os bispos, a Igreja Católica em si, que todas as pessoas que tivessem tido aquela doença é porque tinham cometido algum pecado. E olha só o que eles faziam.
Os doentes eram vistos com desconfiança, pois se acreditava que eram criaturas abandonadas por Deus, porque tinha pecado ou cometido alguma falha contra Deus, não aceitado que a igreja teria feito. E não era necessariamente isso. Tá? A lepra ela era uma doença viral e era muito fácil de adquirir, principalmente quando você não tinha uma qualidade de vida boa. Aos que não conseguiam lugar nos feudos, só restava viver de esmolas ou roubos. Esse processo, lembra que os bárbaros chegam na Europa, há uma busca por território, os bárbaros conseguem ficar com maior território, as pessoas são expulsas e voltam para os campos, conseguem se organizar nos feudos e ter uma vida dentro dos feudos. As pessoas que ficavam fora, que já eram da Europa, quando acontecia uma situação dessa, eles ou pediam esmolas ou praticavam muito roubo. Por isso que tinha muitos saques. Né? E principalmente quando os senhores feudais ou alguns bispos saíam para as ruas, eles eram assaltados. Por causa dessa situação. Como eles eram expulsos, eles ficavam sem lugar para morar, sem comida, sem apoio, já estavam doentes. Então a forma que eles encontravam era roubar ou pedir esmola. E aí dependia muito da forma como ele estava. Também os que desagradavam a igreja acabavam excomungados, expulsos, tá? Do cristianismo. Ficavam sem lugar na sociedade, dominada pela religião cristã. E aí a gente começa a perceber que essas pessoas que ficavam fora, né, da sociedade, fora do feudo e dentro de uma sociedade totalmente abandonada pela igreja católica, eles eram considerados pagãos. O que é pagão? Aquele que não tem religião, aquele que não acredita em nada, aquele que peca o tempo todo. Então muitas vezes eles eram vistos dessa forma. Tá? E aí a gente precisa começar a entender algumas coisas. Naquele momento foi criado muito a relação de bruxas e demônios pela igreja católica. Sabe aquela mulher que faz chá? Ela era considerada bruxa pela igreja católica, para que as pessoas não tomassem, porque talvez as avós de vocês podem talvez até fazer isso. Tá com dor de barriga, faz um chá. Tá com gripe, faz um chá, né? E as pessoas daquela época, um dos melhores medicamentos eram os chás. Só que elas foram consideradas feiticeiras, bruxas. Por quê? Porque realmente algumas vezes, algumas doenças mais leves, o chá ajudava, porque era chá de repouso, uma gripe. E a igreja começou a ver como se elas estivessem zombando de Deus e passando acima de Deus. Então isso também, muitas mulheres foram expulsas, mortas, e aí foi criado esse conceito de bruxas e demônios. Tá? Isso acontece, essa criação é feita lá no processo da Idade Média, lá dentro dos feudos. Né? Então por isso que quando a gente fala da Idade Média, ela é dividida em Idade das Trevas e Idade das Luzes. Né? E a Idade das Luzes ela é mais para o final, próxima à Idade Moderna. Então era um controle muito forte sobre as pessoas. A igreja ela tinha esse poder. Então por isso que quando a gente fala de Idade Média, então a gente fala muito da relação do sobrenatural em relação a tudo que as pessoas viveram. Mas muitas vezes era só a igreja. Tá? E aí, eu vou ler aqui na página 180 dois trechos. Tá? Um sermão do bispo de Praga e a respeito das supostas bruxarias. Pois acender vela junto às pedras, às árvores, às fontes e nas encruzilhadas, que coisa é senão culto ao diabo? Os atos de adivinhação e agouros e a celebração do dia dos ídolos, que coisa senão culto ao diabo? Enfeitar mesas e colocar ramos de louro, prestar atenção ao pé que se usa, jogar grão e vinho no fogo sobre um tronco e jogar pão nas fontes, que coisa é senão culto ao diabo? Que as mulheres invoquem Minerva enquanto tecem, que escolham o dia de Vênus para seus casamentos, e que prestem atenção ao dia que se põe a caminho. Que coisa senão é culto ao diabo? Enfeitiçar ervas por encantamento e invocar os nomes dos demônios ao fazê-lo, que coisa é senão culto ao diabo? Então perceba, uma simples festa, um simples tecer das roupas, na visão deles, era relacionado a estar ligado ao diabo. Né? E aí a grande pergunta que a apostila faz é: quem era o diabo? Né? Se as pessoas precisavam ter medo para que a igreja pudesse ter poder, a pergunta que vários historiadores fazem: quem é o diabo? Nessa concepção e nessa visão. Então percebe, quando esse bispo de Braga, quando esse bispo de Braga ele fala sobre isso, são várias situações que hoje a gente faz: enfeitar uma mesa para ter uma festa, né?
Hoje a gente não tem tanta essa prática, mas a pessoa que planta joga o grão para nascer alguma coisa, mulheres que tecem, que costuram, né? Então, coisas assim do nosso dia a dia, tá? Óbvio que hoje o conceito da Igreja Católica mudou totalmente, já não existe mais essa prática, essa característica. Até porque isso muda, a gente vai ver no módulo, na apostila 2, no módulo 4, isso muda com a concepção de Martinho Lutero. Que aí ele não concorda com algumas ideias e práticas da Igreja Católica, e aí ele rompe com a Igreja Católica e funde o protestantismo, que aí são as religiões evangélicas, as igrejas evangélicas, tá? E não era fácil ser mulher. Na Idade Média, as mulheres eram consideradas seres inferiores e estavam sujeitas à autoridade masculina do pai, do marido e dos irmãos. Dificilmente tinham condições de escolher seu noivo ou de se impor no casamento. Parte dessa condição de suposta inferioridade era baseada em valores religiosos que ora as compravam com a Virgem Maria, ora com a Eva bíblica, continuadores de uma tradição de sedução maligna e estímulo ao pecado e que, portanto, precisava ser mantida sob controle rígido. Então a gente começa a perceber que a mulher, ela sempre enfrentou muita barreira. E dentro da Igreja Católica, elas eram vistas como a Maria, mãe de Jesus, que na concepção da Igreja Católica, naquele momento, ela não era virgem, ela não era santa, tá? Ela se torna santa depois na Igreja Católica. E de Eva, né, que comeu a fruta proibida e ofereceu para Adão, eles foram expulsos. Então, dentro desse processo, a gente começa a perceber que a mulher, naquela época, óbvio, era muito mais difícil, porque ela ficava sob a superioridade. Então a gente percebe que essa sociedade europeia feudal, ela era uma sociedade totalmente desigual, em camadas diferentes. Às vezes as mulheres eram muito mais perseguidas ou sofriam muito mais que os servos, tá? Pessoal, então, agora dia 1º vocês vão entrar de férias, né? Então, se tudo caminhar bem, se esse vírus começar a ser controlado, a gente se encontra em maio, tá? Mas qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá? Eu acho que muitos de vocês eu acho que eu tenho no Face, se não tiver, como eu falei no começo, vai estar na descrição. E aí vocês entrem em contato comigo, ok? Até, pessoal!